Nesta conversa, Diego Sommer e Dan Fairman exploram o impacto transformador da inteligência artificial em diversos setores, como educação, saúde e segurança pública. Eles discutem os vencedores recentes do Prêmio Nobel, as preocupações éticas em torno das capacidades de tomada de decisão da IA e projetos inovadores que utilizam a tecnologia para fins educacionais. Faça bom proveito! Vai lá, é todo teu, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, princesos e princesas. Eu estou aqui com o dono desse jargão, nosso anfitrião de todo dia. Não é isso, Diego? Obrigado mais isso uma aí, vez pelo cara. convite. Não, eu que agradeço a tua presença aqui, Daniken. Mais uma vez, cara, o Daniken já foi um convidado desse programa e virou um amigo. A gente troca mensagem quase diariamente aí sobre inteligência artificial e é um prazer te receber aqui, cara. Então, eu trouxe o Daniken porque o Daniken é um cara que tá usando IA para muita coisa, cara. E eu acho isso muito legal, por isso que, Daniken, seja bem-vindo a este programa. Obrigado, Diegão, mais uma vez. Deixa eu me apresentar para quem não viu aquele nosso primeiro contato, né? Eu sou o Daniken, trabalho como ouvidor no Detran do Rio Grande do Norte e a gente tem aqui, por ser uma empresa pública, a gente tem uma série de desafios que desde que cheguei, na verdade, a gente enfrenta, mas de 2022, finalzinho, 23 para cá, a gente tem encontrado soluções bem interessantes com inteligência artificial e aí isso me fez me tornar um entusiasta da tecnologia, um entusiasta usuário, curioso, tudo que você pode imaginar de adjetivo aí. Isso aí, cara. Eu quero dar as boas-vindas para os ouvintes, então. Esse aqui é o IA Todo Dia. Se você é novo por aqui, eu sou Diego Sommer, o Dani, quem já se apresentou. E esse é o seu canal para se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial. Aqui você tem notícias, análises, aulas e, claro, entrevistas e bate-papos com quem já está transformando o mundo com IA, como é o caso do Daniken aqui, que a gente já vai falar aí sobre alguns casos de uso da IA com o Daniken. Antes, Daniken, se tu me permite, eu queria dar umas notícias rapidinhas aqui, para a gente não acumular muito para a semana que vem, pode ser? Então Até tá. porque eu quero ficar informado também. Mas o Daniken me manda muita notícia, e não só ele, cara. Eu queria agradecer aí os ouvintes que me mandam. Essa semana teve o Denis que entrou em contato comigo, que deu uma dica ali de, quem sabe, uma possível entrevista. Obrigado, Denis. Tem o Murilo, cara. O Murilo interage sempre vem dar o feedback. Obrigado para vocês que sempre dão um feedback, vem falar com a gente aqui. Se um dia vocês quiserem participar aqui, também estão convidados, assim como eu convido o Daniken. Eu gosto de ter o pessoal que gosta de ir aqui. E vamos lá para a primeira notícia. Na verdade, são só algumas rapidinhas para a gente bater o papo com o Daniken, que são os prêmios Nobel de Física e de Química, que tudo a ver com a IA. Você chegou a dar uma olhada nisso, Daniken? Você viu a notícia, não? Li rapidamente e acho muito interessante que pela primeira vez a gente tem inteligência artificial numa premiação tão importante, porque isso é um marco de uma mudança no paradigma da forma de pensar a ciência. Então, a inteligência artificial está entrando com tudo, inclusive nessa vanguarda, né, de pesquisa científica. Exato, cara. Daqui a alguns anos a gente vai ter uma inteligência artificial ganhando o Nobel. Você vai ver. Eu não duvido que isso vai acontecer, cara. Com o que está sendo feito hoje, né? Mas esse ano o prêmio de física saiu para os cientistas John Hopfield e Geoffrey Hinton, que ganharam aí os míseros 11 milhões de coroas suecas, cerca de 5,8 milhões de reais. Hopfield é norte-americano e Hinton britânico. E a dupla levou o Nobel por suas descobertas e invenções fundamentais que permitem o aprendizado de máquina, ou machine learning em inglês, com redes neurais artificiais que são a base, basicamente, da inteligência artificial, né, que replicou as redes neurais do cérebro humano nas máquinas, e foi isso que permitiu a gente ter os Large Language Models como a gente tem hoje aí,
né? E, pô, isso é legal pra caramba. Só tem uma coisa aqui que eu achei muito legal, que eu estava assistindo a entrevista, sabe, Daniken, do Geoffrey Hinton, desses dois ganhadores, e um dos alunos dele foi Elias Susskiver, que era o cara da OpenAI, que ajudou a fundar a OpenAI junto com o Sam Altman, e exatamente, foi o grande responsável por tentar dar o golpe no Sam Altman e tirar ele como CEO no ano passado, em novembro do ano passado, golpe que não deu certo, e que aí, no final das contas, o próprio Elias Susskiver desistiu e saiu da empresa e fundou a sua própria empresa de IA, que está ainda nos passos iniciais aí, por causa de razões de segurança, segundo ele. E esse cara foi aluno desse ganhador do Geoffrey Hinton, né? O Elias Susskiver foi aluno do Geoffrey Hinton, e na sua entrevista, Geoffrey Hinton disse assim: estou particularmente orgulhoso que o meu aluno tenha mandado o Sam Altman, ou pelo menos tentado mandar ele embora da OpenAI, porque eu não gosto daquele cara. Aquele cara não dá bola para a segurança de IA. Eles estão avançando rápido demais, sem ter o cuidado necessário. Enfim, cara, o cara basicamente deu um tapa na cara ali de Sam Altman no discurso de vencedor. E, eu entendo, né, cara? Eu entendo, porque cada vez mais esses cientistas têm essa preocupação com os limites da IA, no sentido de que eles não sabem, né, cara? Não existe ainda meios de controlar a IA, a gente não sabe o que vai acontecer. Exato. Até o funcionamento da IA em si é um tanto quanto difícil para entender. É uma incógnita. E é mesmo, de fato. Inclusive, tem uma série de discussões sobre isso, né? Porque, assim, como é que você vai confiar plenamente? Por exemplo, você já falou aqui no programa de AGI. Então, como é que a gente vai confiar plenamente em algo que toma decisões e a gente não conhece o processo decisório que ele tomou? Então, a preocupação é real. A gente hoje, falando, parece muito assim, uma coisa distante no campo das ideias, mas você pensa aí numa população mundial. A gente tem gente, claro, preocupada com essa forma de pensar da IA, com os resultados que ela traz, mas você imagina que a grande maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, não tem interesse em saber disso, só quer que funcione, e aí, assim, como que ela vai funcionar? Exato. E tem uma coisa, né, cara? Vai ser a primeira vez na história desse planeta que nós teremos um ser, se é que eu posso chamar assim, mais inteligente, ou algo mais inteligente do que o ser humano, cara. Então, assim, o grande medo desses cientistas é isso, cara. Pode parecer coisa de filme de Exterminador do Futuro, Matrix e tal, mas o grande medo desses cientistas super inteligentes que criaram isso é que, como que eu vou ter algo mais inteligente com o ser humano aqui? O que ele vai fazer? Talvez ele chegue à conclusão que os seres humanos não são necessários, que eles estão fazendo mal para o planeta, ou enfim. E não existe nada que limite os poderes dessa inteligência, porque ninguém sabe exatamente como funciona. Mas coisa de filme acontece todo santo dia. Todo santo dia. A própria chamada que a gente está tendo aqui, você tá a milhares de quilômetros de distância, a gente está conseguindo ter uma conversa perfeita em vídeo, entendeu? Então isso é coisa de filme. Quando a gente era adolescente, não sei você que você é novinho, mas eu já... Sou um bebê. Mas então, quando você imaginava que ia conseguir falar em vídeo, eu assistia isso nos Jetsons, ficava encantado. Né? Hoje a gente vê foguete descendo de ré. Foguete não dá ré, tá dando. Foguete não, agora dá. Agora dá. Exato, cara. E numa outra notícia relacionada, até um outro prêmio Nobel de Química, que saiu para David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper. Para quem está no mundo da IA aí já deve ter ouvido esse nome, Demis Hassabis, porque ele ajudou a fundar uma das empresas mais famosas da atualidade, que é o Google DeepMind. Era DeepMind, daí o Google comprou e virou Google DeepMind, né? E ele, apesar de terem ganho o prêmio de Química, tem tudo a ver com inteligência artificial, porque eles levaram a Laurea desse ano por decifrarem os segredos das proteínas por meio da inteligência artificial e da computação. Né? Então isso foi de novo, a inteligência artificial aí ganhando o Nobel, cara. Legal pra caralho.
Inclusive, é um outro campo de pesquisa em que a inteligência artificial está crescendo muito, que é exatamente no estudo das proteínas e no estudo do sequenciamento genético. Então, você imagina que dentro de um cenário muito bacana que eu imagino, daqui a alguns anos, se você tem um órgão que está falhando, por exemplo, eu consigo, a partir de uma célula-tronco, desenvolvê-lo de forma que aquela célula-tronco se transforme naquele órgão inteiro funcional para ser substituído com o meu material genético, o que vai... Sem risco de rejeição. Né? Ou evitar rejeição. Exato, entendeu? Isso legal, a gente está falando... Exatamente isso. Aí tem gente que viaja, fala em clone humano e tudo, mas vamos lá, vamos para frente. Bom, cara, vamos ser honestos, já fizeram um clone em 1999, cara. Isso aí... Só, quem acha que clone não é possível, já estão fazendo clone faz muito tempo, na minha concepção, sabe? Claro, eu não digo clone humano propriamente dito, vamos clonar essa pessoa, assim, mas já é totalmente possível, cara, já é totalmente possível, isso aí faz anos já, né? É uma discussão bem antiga já, é uma discussão bem antiga e bem séria, apesar de eu achar que isso não vai muito para frente, porque qual o sentido de clonar uma pessoa se ela não vai ter as mesmas experiências, a mesma vida, o mesmo, enfim, né? E quando a gente chegar talvez no ponto de clonar alguém, clonar um ser humano na mesma idade que a gente, para poder transferir as memórias, e eu não parece coisa parece coisa de ficção, mas vai ser possível, e eu não tenho dúvida que antes da gente morrer, eu acho, a não ser que a gente morra aí tragicamente logo, mas se não, estatisticamente falando, eu acho que antes da gente morrer a gente vai estar vendo coisas desse tipo, sabe, Daniken? Eu acho também. Eu acredito num futuro que, na verdade, a gente sempre viu isso, né, Diego? São tecnologias que são disruptivas na hora que são lançadas. Isso não vai para frente, isso não vai... Mas a gente tem hoje aí uma dependência da tecnologia, e eu costumo falar, a melhor tecnologia é aquela que a gente nem percebe que está sendo utilizada. Quem por exemplo, que está em plena idade funcional, trabalhando, que consegue se imaginar, vamos falar aqui de um grande grupo, se imaginar sem eletricidade, por exemplo, sem computador, porque se você pensar, hoje até um smartphone, ele é muito importante e ele causa essa dependência, vamos dizer, para a produtividade. Mas um agricultor de uma cidade bem remota lá, ele vai precisar do WhatsApp para fazer contato com os clientes dele, para quem quer comprar aquela produção, para combinar horário de entrega, e é uma tecnologia que você nem usa, que você nem percebe que usa hoje em dia. Cara, eu concordo plenamente, cara. Ainda, isso é muito pontual que você está falando, muito coerente. Ontem eu estava ouvindo um podcast chamado Machines Like Us, e eles receberam a Emily Mandel. Ela é uma escritora de ficção, e ela estava justamente... É um podcast sobre inteligência artificial também, né? E tecnologia. Mas ela é uma escritora de ficção, e ela estava falando que... Cara, nos livros dela, ela pensou, como eu posso escrever alguma coisa para as pessoas darem valor às pequenas coisas? Tipo assim, porque a gente não percebe que está usando a eletricidade, a internet. Isso é uma coisa tão comum que a gente não percebe quão maravilhoso isso é. Né? Com uau, né? Exatamente. Então, ela nos livros dela ela ficou famosa porque ela escreveu um livro que é Estação 11, Station 11, que virou até uma série da HBO que é bem legal. E nesse é um livro pós-apocalíptico que acontece uma pandemia e todo mundo morre. Mas ela escreveu isso lá em 2011, sabe? Ou 2013, alguma coisa assim. Então, esse livro ficou famoso porque quando teve a pandemia, né? Aí todo mundo, meu Deus, ela prevê o futuro. Daí ela disse assim, cara, eu só queria ter uma razão para mostrar para as pessoas como é importante, como essas pequenas coisas que a gente não dá valor são significativas, como energia elétrica, aquecedor, água encanada. E para isso eu tinha que achar algum motivo para não ter esse tipo de coisa no meu mundo. Então eu inventei uma pandemia, mas tipo assim, eu nunca pensei na pandemia como sendo algo possível, né? Daí teve a pandemia e tal. Possibilidade real, né? E nós estamos sujeitos, né? Total. São coisas da vida. Não estou minimizando aqui o problema, mas hoje em dia, por exemplo, está acontecendo um furacão devastador na Flórida.
e não houve ainda meio de... Claro, as pessoas tentam se proteger, a gente tem hoje muita tecnologia, mas assim, não houve meio de prever a magnitude com bastante antecipação desse tipo de evento, né, que vai causar um prejuízo absurdo e bilhões, inclusive né? Prejuízo humano, né? Temos aí grandes mentes trabalhando nesse tipo de... com inteligência artificial, nesse tipo de... uma tentativa de previsibilidade de padrões de comportamento do clima. E aí ajuda, por exemplo, nessa questão. Mas a gente está sujeito a isso, a gente vive dentro de um sistema fechado, dinâmico demais, que é o planeta Terra, né? Total, cara. E para finalizar as notícias aqui, Daniken, é só o anúncio da Meta AI finalmente no Brasil, cara. Desde ontem foi lançado e tá aí disponível para todo mundo. Eu não tenho acesso porque eu tô aqui na República Tcheca, na União Europeia, e aqui ainda não foi lançado porque o Mark Zuckerberg está brigando com a União Europeia, diz que não vai lançar nada de inteligência artificial aqui, porque a regulação é estrita demais. Mas aí no Brasil já tá. Pois é. Eu consigo eu até acessei a IA, cara, por meio do GitHub ali, né? E aí, para ter uma ideia de como funciona e do potencial dela, é sensacional, mas eu não consigo acessar as ferramentas tipo dentro do Instagram, dentro do WhatsApp, essas coisas, não tenho nada. Talvez usando um VPN, não sei, mas aí a conversa para outra. Agora tem uma VPN notícia. Então, tem uma notícia que é quentinha também, o ex-Twitter voltou ao Brasil. Voltou pro Brasil, cara? Olha só que maravilha. Ontem eu já acessei. Pode falar. Desculpa te interromper. Então, ontem eu já acessei, matei a saudade, né, daquele pessoal que eu sigo. Sejam todos bem-vindos de volta e me dê as boas-vindas também. Eu não estava sentindo falta porque pelo menos isso aqui estava funcionando, né, para mim. Então eu estou usando direto e eu até esqueci que estava proibido no Brasil, né, cara? Mas que bom que voltou, fico feliz, cara. Feliz. Voltou, veio a Meta. A gente, claro, achou algumas redes alternativas. Eu me lembro de um episódio seu que você falou, né, mas nada como aquela ferramenta original, porque a gente já faz uma espécie de comunidade, né? Não é à toa que é uma rede social, você foi privado de um meio social eletrônico, né? Então é isso aí. Exatamente. Voltou. Não, maioria das notícias que eu trago para o programa, eu pego do Twitter, cara. Paper, notícia fresquinha, tudo ali, cara, é o melhor. Twitter não, X, né? Mas eu vou sempre chamar de Twitter, acho que eu nunca vou conseguir falar X também. na minha vida. Não me acostumo também. Não dá, né, cara? 10 anos falando Twitter, de repente vem X, daí não dá, cara. Não dá. Ô, Dani, que agora vamos falar um pouco dos teus projetos, cara. O que você tem feito aí com IA que tem se destacado aí? Eu sei. Vamos começar com o teu uso em casa, por favor, que você já me falou. Vamos lá. Tem um projeto muito bacana, e agora eu estou falando para quem realmente acompanha, né? O IA Todo Dia, porque o Diego já está careca de saber que eu já mando para ele, né? É bem bacana esse projeto. Com inteligência artificial, o que eu faço? Eu tenho vamos contextualizar. Eu tenho um filho de 8 anos e ele até que vai bem na escola. Só que é uma rotina, hoje em dia, para todo mundo, não só para ele, para as outras crianças também, e eu percebo isso no grupo dos pais. É uma rotina que nós temos muito, muito pesada. Então, às vezes, ele está com muita preguiça, muito sono. Isso não é uma falha dele, isso é uma característica do próprio crescimento, né? Eu falo que ele tem 8 anos, mas vai fazer 9 agora. Mas é isso, assim. Então, isso gera uma falta de interesse, né? Então, como que eu posso estimular esse estudo? Ele é fissurado por eletrônicos, né? Ele passa bastante tempo, lógico, dentro daquilo que a gente combina em casa, tem aquelas regrinhas e tal, mas ele adora ficar no celular, por exemplo, joguinho, tudo isso ele gosta. E aí eu desenvolvi um web app, um joguinho, né, que roda num ambiente web, tem que estar conectado à internet, a gente tem hoje isso em qualquer lugar. Eu disse que é mais fácil achar um bom hotspot do que um bom café, e é verdade. Do que um banheiro, às vezes. Também, né? Então, assim, mas eu desenvolvi esse web app e eu coloco lá, por exemplo, vamos supor, matemática e coloco o nível da criança. Eu quis deixar uma coisa aberta para eu poder utilizar também para outras pessoas, né? Quem me pede, eu passo. Isso aí talvez vire um aplicativo, não sei ainda.
Mas o que ele faz? Você coloca a disciplina, coloca o nível onde ele está, né? Ensino fundamental, ensino médio, e coloca os assuntos para ele criar online ali na hora, ele cria um quiz, um jogo interativo. E tem um sisteminha de recompensas que, na verdade, esse quiz é uma coisa bem fácil de fazer, a parte criativa foi o sistema de recompensas, e tudo isso criado com inteligência artificial. E agora, eu percebi, Diego, já faz um tempo que eu estou utilizando isso, e as notas dele, porque a gente tem, né, recebe o resultado das avaliações, as notas dele deram um salto, assim, sabe? Realmente melhoraram. Não que ele viesse ruim, ele não estava ruim, graças a Deus. Mas melhorou, melhorou ótimo. Mas melhorou, sabe? Porque, inclusive, ele chega, às vezes, papai, hoje você fez? Então, agora ele me pede, sabe? E é bacana porque tem algumas rotinas que eu faço para pais e filhos, então aqueles pais que podem acompanhar, porque nem todo mundo consegue, que podem acompanhar, fazem a atividade junta, e aí é bem bacana, um negócio bem interativo, bem legal. Então a inteligência artificial, nesse sentido, foi decisiva para eu conseguir fazer com a velocidade que eu queria, que eu preciso, porque todo dia tem um assunto novo estudado na escola e todo dia eu tenho que fazer uma atividade nova, né? É isso aí. E o sistema, então o sistema de recompensa é só no jogo ou ele ganha um aumento de mesada, alguma coisa em casa, dependendo como ele se sai? É misto, né? Porque além dos estudos, tem as atividades de casa também. Terminou de comer, coloca o prato lá para lavar, ou então já lava alguma coisa, organiza a mochila. Então, tem um sistema de recompensa misto, assim, né? Se ele tiver tantas conquistas dentro do ambiente online, ele vai ter um prêmiozinho físico aqui. Então, é bem bacana. Que massa, cara. Que legal, Daniken. Parabéns, cara. Eu acho muito legal isso. E esse é o tipo de coisa, cara, que a gente tem que divulgar mais, que as pessoas não têm muita ideia, né? Que dá para fazer com... Não é difícil de fazer, né? Dá para usar o chat GPT, o modo de voz, muita coisa, né, cara? Para fazer... E as pessoas acho que estão muito vendo isso como o inimigo do estudante, né? Que vai prejudicar, porque ninguém mais vai fazer trabalho, ninguém mais vai... Mas quando, na verdade, é um auxiliar ali, né, cara? Pode ser uma ferramenta que vai... impulsionar o estudante para estudar realmente aquilo que lhe interessa. Exatamente. E fazer o que ele não lhe interessa ficar interessante, quem sabe, né? Porque de fato é interessante, né? Quando ele se sente envolvido, parte do processo, e aí já é uma coisa comportamental, qualquer pessoa gosta de se envolver em algum projeto, de desenvolver alguma coisa, de criar. Então, eu tenho um grande projeto de estimular a ele ser um criador e não um consumidor dentro desse mundo digital, né? Cara, e quando você... Só pegar uma água aqui que a garganta está secando, é rápido. Vai lá, eu vou continuar falando aqui para não deixar a audiência no vácuo, mas quando você pega alguma coisa e gamifica ela, fica mais interessante. Eu li até um negócio de um cara que ele dava a cada 10 num restaurante, a cada 10 pratos que o cara comprava lá, né, a cada 10 refeições ganhava uma de graça. E aí isso não mudou em nada o número dos clientes. Ele queria aumentar os clientes na segunda-feira à noite. Aí ele diz assim, tá, então... Aí alguém chegou com uma ideia, não, bota um jogo de dados aí. Então, assim, cada vez que você compra, se você tirar 2 números iguais nos dados, você tem direito a um prato. Cara, estatisticamente, faz mais sentido para o consumidor ganhar um prato de graça a cada 10 pratos, porque é 1 em 10. E quando você joga os dados... 6 vezes 6, é 1 em 36 vezes que você vai ter chance de acertar. Então, assim, Exato. Só que gamifica o negócio, então ficou interessante. Então, as pessoas... Isso sim, de fato, aumentou o negócio. Então, assim, eu só quero ilustrar que quando você gamifica alguma coisa, você torna ela interessante e as pessoas ficam sentem mais atração por aquilo. Então, fazer isso para a atividade do seu filho é extremamente interessante, né? Exato. Só que esse processo, eu já vi gente criticando, né, essa tal da gamificação. Realmente ele tem que ser um processo muito bem definido na questão de objetivos. Por quê? Senão ele vira uma atividade ou meramente lúdica ou as pessoas acabam perdendo o interesse. Então, qual é o objetivo dessa gamificação? Tanto de quem cria, né, isso, quanto de quem consome esse game, né, ou seja, de quem participa desse joguinho.
Então é uma coisa que tem que ser muito bem definida realmente, porque senão perde o propósito e perde o interesse e acaba virando... Enfim, tem que ser bem feito, né? Como tudo na vida, na verdade. Perfeito, cara, perfeito. Com certeza, sem dúvida. E outras coisas, Dani, que você tem feito aí, cara, com o IA? Mais uma coisa interessante aí. Vamos lá. Liste pra gente. E vamos lá, tem uma coisa aqui que é bem interessante. Outro dia, semana passada, eu ministrei uma palestra para oficiais da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Norte, do Comando de Policiamento Rodoviário e do Estado, né? E foi bem bacana, foi um contato inicial, foi uma apresentação introdutória sobre inteligência artificial, em que muitos deles já conheciam, né, algumas ferramentas, e só que faziam aquele uso ainda muito superficial. E quando eu apresentei algumas possibilidades, fez nascer aquele interesse maior. Então foi bem bacana esse momento que eu tive com eles. E até surgiram alguns projetinhos aí paralelos, né? Umas conversas assim, bem bacana. O pessoal se interessou bastante e eu vejo que, assim como todo mundo, né, que está na plena vida ativa, profissional, tem um desejo de qualificação, de melhoria, e a ideia central de apresentar essas ferramentas de inteligência artificial para a polícia, para os oficiais, e apresentar possibilidades que, em vez de... porque não adianta nada desenvolver uma solução que vai dificultar o trabalho da base, que é quem, de fato, pega no pesado, está na linha de frente, tudo isso. Não que os oficiais não estejam, porque a carga de responsabilidade é muito grande, só que é diferente. Então, assim, sim, na linha de frente mesmo, trabalho o pessoal mais de base. Então, eu tenho que diminuir um pouco a carga de trabalho deles, né? Isso em qualquer setor, para que eles possam executá-la de forma melhor. Então, foi bem bacana. Foram as ideias que surgiram aí de novos relatórios, de novos dados. Hoje, eu gosto muito de uma cultura organizacional, isso seja pública ou privada, voltada para os dados, porque a gente utiliza eles para simplesmente tudo, né? Então, assim, você tendo dados, você consegue transformá-los em informações e isso se transforma em ações efetivas. Por exemplo, uma ideia que eu dei que foi muito bacana lá, que inclusive já está em desenvolvimento, é cruzar os dados, informações geolocalizadas de abordagens, e tipo de abordagem, tipo de situação verificada, certo? Tudo com geolocalização, e a gente cruza esses dados. Por exemplo, num teste de alcoolemia, né, que é aquele teste do bafômetro, cruza esses dados de abordagem com as situações, a descrição delas, tudo isso, com o mapa da região, de saber quais bares e restaurantes tem ali, para que a polícia consiga construir um relatório que servirá de guia para nortear as ações educativas. Olha aí que bacana. Então, eu vou ter ações onde a coisa está acontecendo, onde a coisa nasce, né? Onde o problema nasce, que seria naquela mesa de bar. Não tenho nada contra a bebida, de jeito nenhum. Mas, assim, bebida muito pelo contrário. Aí sim, você tem um problema grande, né? Não, perfeito, Duncan. E olha só, cara... Você mesmo que é bombeiro sabe da implicação enorme. Não, eu trabalhei no Ministério da Justiça aí por 7 anos, cara. E eu trabalhei com muitos oficiais do Rio Grande do Norte lá, tem vários lá. Como é que funciona? A gente é cedido para o Ministério da Justiça e trabalha com projetos lá, né? Nós que somos funcionários militares dos estados e tal. Para quem não sabe, eu sou coronel do Corpo de Bombeiros, né? E então, tenente-coronel, desculpa, não, né? E trabalhei com vários oficiais lá e eu sou amigo deles até hoje, né, cara? E um deles, o Major Rocha, veio falar comigo, cara. Porra, um amigo teu lá, porque ele ouve um podcast, né? Por isso que ele falou amigo meu. Foi lá, cara, ele falou super bem, e ele falou isso lá no Ministério da Justiça, numa roda de oficiais do Brasil inteiro, não só oficiais e praças, porque a gente tem praças também. E, cara, eles já estão pensando assim, a gente tem que substituir alguma coisa aqui no Ministério da Justiça, não sei o quê. Cara, eu fiquei muito feliz, assim, pra te ver, né, Dani, que só uma palestra tua aí, cara, isso ressoa, entendeu? Porque tenho certeza que foi bem feita pra caramba, senão não teria toda essa repercussão. Isso aí talvez mude o cenário. De fato orgulhoso.
Não, cara, mas é um fato, cara. Isso aí pode ser que mude. Ele pelo menos traz a possibilidade, o vislumbre de mudar o cenário nacional da segurança pública em muitos aspectos, seja em acidente de trânsito, mas daqui a pouco para compilar dado de aqui tem mais assalto, então eu preciso botar um policiamento melhor aqui, né? Porque isso são ferramentas que conseguem agrupar tantos dados que às vezes a gente não tem noção que são interligados, né? E que humanamente seria impossível. E que ela pode dizer assim, não, aqui tem mais assalto, mas também tem menos comércio, tem a luz da rua não funciona, coisas assim que a gente não consegue, que o ser humano normal não conseguiria associar, né? Tudo é interligado. Se você começar a internalizar isso no DNA, tudo é interligado. E aí, é como você está falando, você consegue realmente enxergar certos padrões e com a ajuda da inteligência artificial, que você mesmo já citou nos programas, que ela enxerga padrões onde normalmente o ser humano não consegue, aí você está literalmente com a faca e o queijo na mão, né? Exato, cara, exato. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Exatamente. Não dá para negar. Para quem... Exatamente. Se a gente não tivesse usando... Deixa eu até... Desculpa nos anteciparmos. Te interromper de novo, Dani, mas deixa eu explicar só um negócio para nossa audiência, que acaba acontecendo essas interrupções aqui, mas é porque como a gente está fazendo online, tem um lagzinho, né, entre o que, quando você começa a falar, e às vezes nós começamos a falar junto, como tem esse lag, acaba acontecendo isso. Eu quero pedir desculpa para a audiência se parece que eu interrompo muito, mas é porque às vezes parece que parou de falar, mas é o lag que tem ali, daí eu vou começar a falar, daí eu vi que não, então eu só quero pedir desculpa para a audiência e para ti também, Dani, que às vezes eu te interrompo, mas não é por falta de educação, é porque parece que parou e não parou e por isso, tá? Não, eu também sei do lag, mas não me atentei agora, mas foi bom você ter falado, porque daí a gente realmente trabalha em cima disso. É impossível. Mas, Diego, assim, tem mais duas coisinhas que são bem rápidas aqui para eu te falar, que você me perguntou das novidades que eu estou aplicando aqui no Detran, né? A gente recentemente publicou uma atualização. Todo órgão público tem que ter uma carta de serviços. Isso é uma determinação legal, né? Tem que ter uma carta de serviços explicando o que o órgão faz para a população e facilitando o acesso da população àqueles serviços. Então, a nossa carta de serviços aqui do Detran do Rio Grande do Norte, desconheço em outros estados, mas do estado aqui é a primeira que foi totalmente feita com inteligência artificial e com revisão humana, claro, minha e da equipe, né, que é extremamente competente aqui. E nós sempre, inclusive, para essas iniciativas, sempre tivemos o apoio, né, do nosso diretor, da gestão, enfim. Então, é um estado que realmente pensa nisso, né? Apesar de todos os entraves que o serviço público, de maneira geral, tem, eu tenho encontrado apoio, né, na gestão nossa aqui. Show, cara. E a segunda coisa do Detran? Perdão. Por fim, tem um projetinho que está começando a nascer aqui, de acordo com a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações. Eu não sei se você está muito dentro disso. Aqui eu vou falar bem rápido, porque é uma coisa que está nascendo ainda, mas nós temos enfrentado, nós que eu digo, todo mundo de órgãos públicos, não só aqui do Estado, mas de outros também, porque a lei trouxe uma série de novas exigências e ficou um pouco mais complexo o processo. Então, eu estou criando alguma coisa aí com inteligência artificial de forma que facilite para os gestores adequarem os termos de referência, os pedidos de compra, de licitação, de contratações, de forma mais simples, né? De forma que a pessoa entenda e a própria IA coloque a forma e o conteúdo legal que é necessário, que aí não precisa você conhecer tudo isso. Então, é um projetinho aí que está ainda em fase embrionária, né? Mas que eu acho que vai dar muito certo. Não tenho dúvida, Dani. E são projetos que, como você falou, precisa da supervisão humana, né? Claro. Não é que a gente exclui o humano dali, a gente ele atua mais como um humano, nesse caso, atua como um revisor, né, cara, de tudo que ela faz. Até eu estou fazendo um curso no Google, no Coursera ali do Google, sabe? Sobre inteligência artificial. Ele fala ali a importância de ter, ele chama de human loop,
né? Ter o humano no loop ali, sempre revisando, para não ter... Porque, cara, ainda tem risco de ter alucinação, tem risco de ter um viés de alguma coisa ali, então Exato. é importante ter um humano ali, mas, pô, isso é legal pra caramba, facilita demais, né? Exato. Pense como um estagiário, né? Ele está ali para aprender e não para produzir, de fato, simplesmente. Então, aquela máxima que é antiga ainda vale para a inteligência artificial. Confiar é bom, mas conferir é muito melhor. Exatamente. Cara, eu acho que com isso a gente vai dar por encerrado com essa pérola. Vou aproveitar a deixa para encerrar o programa. Daniken, muito obrigado por mais uma vez participar. Cara, você é sempre bem-vindo aqui. Tá? Bacana, quem sabe a gente possa, de vez em quando, fazer isso aí, né? Eu acho bacana. Eu sei que a audiência gosta de ti também, é isso que importa. Bacana. Eu gosto muito desses nossos bate-papos, tanto quando eles não são gravados, também quando são gravados. É sempre muito bom, Diego. Queria realmente, para finalizar aqui, agradecer a quem acompanha o podcast, porque de fato é muito bom, e também te dar os parabéns pelo trabalho, porque realmente está cada dia melhor. Você tem, apesar da tua rotina, que eu sei que não ajuda muito, você tem conseguido trazer um conteúdo de altíssima qualidade, altíssimo nível, então parabéns e obrigado. Minha audição obrigatória da manhã é esse programa, né? Eu venho para o trabalho escutando todo dia. Que bom, cara. Eu fico feliz de verdade. Obrigado para ti, obrigado para todo mundo que ouve e dá o feedback. Podem dar, fiquem à vontade para me xingar, para dizer, eu sei que eu preciso melhorar, mas é sempre bom e, pô, fico bem feliz com isso, cara. Valeu! Daniken, um abraço, cara, se cuida, fica com Deus. Você, ouvinte, obrigado pela audiência, fique com Deus e até semana que vem.